Então, boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem e gostaria de vos agradecer a vossa presença. Vamos então, como disse a Cristina, até ao Irão. Vamos pelos trilhos da antiga Pérsia. Deixem-me só projetar aqui a tela. Então, o Irão, um país rico em história e sabedoria, é um país que surpreende todos os viajantes, com um especial relevo para a hospitalidade ilimitada que o povo iraniano tem e que muitas vezes pensa-se o oposto. Durante a próxima hora vamos então à descoberta dos principais atrativos que esta grande nação tem para oferecer à humanidade. Atrativos como a cidade de Persépolis, a elegante Isfahan, cidade de Isfahan, a artística cidade de Shiraz e a romântica Yazd. Não esquecendo, claro, a moderna capital de Teherã. Umas informações gerais acerca do país. Então, temos a população, nos censos de 2019 foram averiguados 87 milhões de habitantes, uma densidade populacional de 53 habitantes por quilómetro quadrado. A capital é Teherão, como eu já tinha dito, ocupa uma área de 1.648.000 quilómetros quadrados. O idioma é o farsi ou persa, e a religião e o islamismo, como todos vocês sabem. Em relação à diferença horária, uma vez que o Irão também altera a hora, como nós, de inverno para verão, na mesma altura, a diferença horária é sempre de mais 3 horas e meia. Isto é importante, estes 30 minutos, porque faz muita confusão quando lá vamos a primeira vez. Estamos habituados a fusos horários certos, 1 hora, 2, 3, 8, e não, estas meia hora, às vezes, estabiliza um bocadinho. Então, em relação aos documentos que nós precisamos para entrar no Irão, um passaporte válido por 7 meses ou mais, está bom, e o visto de entrada que é emitido pela Embaixada do Irão. Nós emitimos os vistos por vocês, está incluído no pacote, no serviço que prestamos. Uma coisa que é importante é que, atualmente eles já não fazem, mas passaportes com carimbos de Israel não entram. E as pessoas são proibidas, porque vocês sabem os conflitos que existem entre Irão e Israel. No entanto, é como eu digo, Israel deixou de carimbar os passaportes e passa só a colocar um tiquezinho de entrada e agrafa uma folha. Por isso, não há qualquer tipo de problema. Em relação à moeda, estamos a falar do real iraniano. Isto é muito importante. Não são aceitos cartões de crédito estrangeiros, de todo. Por isso, as pessoas quando viajam para o Irão têm que levar ou euros ou dólares. Mas é importante que levem para a viagem toda, porque é completamente impossível de se aceitar, de se fazer pagamentos com cartões de crédito ou de débito. Por vezes, existem umas lojas que têm os TPAs sediados no Dubai, essencialmente. Essas lojas já aceitam cartões de crédito, mas isso não é legal dentro do país. Por isso, há uma coisa que eu aconselho-vos é, se forem para o Irão, têm que levar dinheiro a contar com os dias todos que vão permanecer no Irão. A relação à corrente elétrica é como a nossa, 220 volts, 50 Hz. E em relação à saúde, vacinas obrigatórias não existe qualquer uma, nem obrigatória nem preventiva. Uma coisa em relação à moeda que eu gostaria de dizer ainda é assim, a moeda oficial é o real. Antigamente havia os tômanes. Enquanto nós estamos no Irão, é comum nós vermos muitas coisas ainda assinaladas como tómanes, mas que na realidade não é. Um tóman equivale a 10 reais, ou seja, é sempre preciso acrescentar um zero ao valor que nos dão em tóman. Vamos então seguindo, informações gerais sobre o clima. A melhor altura é primavera e outono. Porquê? Porque evitamos o frio de Teherão, que chega ao zero ou até pode ir a menos, aos negativos, e depois temos Yazd, que é no deserto, em que o verão atinge 40 ou mais. A sugestão é precisamente de março a maio ou de setembro a outubro. Pronto. Irão. Após 3 décadas de sanções internacionais, a Primeira República Islâmica abre as portas ao mundo. O que tem para mostrar é muito mais do que bazares, mesquitas e palácios. Entretanto, nós já vamos ver tudo aquilo que eles têm. Gostaria só de falar em relação a este mapa, o do lado direito, o oval. Isto é todo o circuito que nós vamos falar agora durante esta hora. Iniciamos por Teherão, visitamos a capital e logo a seguir visitarmos Teherão, seguimos então em direção a entrada é feita por Teherão, atenção, e a saída é feita por Shiraz, que está cá em baixo, a sul.
À medida que saímos de Teherão, vamos cada vez mais para sul e vamos aperceber-nos que cada vez mais vamos vendo Kashan, por exemplo, Isfahan e Naim e Yazd são terras muito, eu não queria dizer rurais, mas sim, pode-se dizer que são rurais. Apesar de serem evoluídas, não têm arranha-céus, não têm prédios altos, não têm aquela euforia que é típico numa grande metrópole. Vamos então seguir. Comecemos então por Teherão. Teherão, como eu já tinha dito, capital do país, localizada a norte, com os seus 15 milhões de habitantes, é uma cidade vibrante onde encontramos uma geração moderna e cosmopolita que sabe divertir. É certo que Teherão não é de toda a cidade mais bonita de que nós vamos visitar, de todo, porque lá está, como eu tinha dito, é uma cidade moderna. Mas como em quase todas as grandes capitais, existe sempre recantos, pequeninos recantos, que nos fazem esquecer momentaneamente da confusão do trânsito e do frenesim do cotidiano. Recantos esses como cafés, museus, galerias de arte ou bazares. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a nossa primeira visita, digamos assim, o Palácio de Golestan, que é um complexo com as suas salas adornadas e tronos de mármore, que teve lugar do poder da dinastia de Qajar. Este palácio foi inspirado nos palácios europeus da época. Temos então também, bem perto do palácio, encontramos o labiríntico e incrível bazar, que até uma mesquita existe no seu interior. A mesquita em si não está, mas a entrada da mesquita é estranho. A mesquita, o edifício principal da mesquita encontra-se fora, mas a entrada é efetuada por dentro do bazar. Este bazar, regra geral, nós fazemos esta visita e acho, no meu entender, na minha opinião, a visita deste bazar nunca deve ser feita sozinha, porque é mesmo muito grande. Quem já esteve em Istambul, no Grande Bazar de Istambul, sabe que aquilo é grande e é confuso. Posso-vos dizer que o Bazar de Istambul é para metade do tamanho deste. É muito, muito complicado. Regra geral, aquilo que eu gosto de fazer com os clientes é, gosto de entrar, fazer uma volta grande, mas sempre acompanhado, porque esta fotografia nem está a mostrar a quantidade de pessoas reais que costumam estar lá dentro do bazar. Por isso, regra geral, aquilo que nós fazemos é passeamos para termos um primeiro contacto com o frenesim do grande bazar de Teherão. Temos então ainda também os museus, como já tinha dito. Para mim, dos mais importantes que se deve, ou dos mais relevantes que se deve visitar numa visita a Teherão, é precisamente o Museu da Joalharia Nacional, ou o Museu do Tesouro Nacional. Este museu está assediado, ao contrário do que é comum, os museus, a regra geral, são um edifício próprio. Aqui não. Aqui este museu está assediado dentro do Banco Central de Teherão, onde nós vamos, para vermos o tesouro, é precisamente, vamos ao cofre, em que temos de passar por um protocolo gigante de segurança, e depois entramos dentro do cofre e vemos as joias. Esta primeira peça que está aqui em cima, do lado esquerdo, é precisamente um dos exemplares de lá. Existem N peças de lá, como é óbvio, eu não pus todas aqui. Posso-vos dizer que, só para terem uma noção da riqueza que há, existe um globo, todo ele feito de pedras preciosas, ouro e pedras semi-preciosas. Um globo que representa o mapa todo do mundo e onde os países são representados através das pedras preciosas e semi-preciosas. Temos ainda o Museu Nacional, ou Museu de Arqueologia do Irão, que exibe artefactos que remontam ao período paleolítico, e temos também o Museu da Cerâmica em Vidro, que exibe diversos artefactos. Temos então, deixando então a cidade de Teherão, seguimos então em direção a sul. Mas antes vamos efetuar uma pequena paragem numa cidade que se chama Kashan, que é uma cidade localizada no norte da província de Isfahan, que será o nosso próxima paragem, entre as encostas da montanha Carcas, no deserto de Natanz e Kavir. Aqui começamos a perceber como viviam e vivem os povos do deserto. A Casa Tabatabai é um bom exemplo, é um perfeito exemplo da arquitetura das casas aristocráticas, que é um símbolo da arquitetura persa. Esta casa, por exemplo, foi construída no século XVIII. Existem outras, é um facto, nesta própria terra existem outras casas, como por exemplo a Burujerdis ou a Abassi. No entanto, a meu ver, esta é a melhor delas todas, porque além de ser a casa mais abastada, é a maior e é a que está mais bem conservada. As outras é um bocadinho igual a esta, mas em pior, digamos assim.
Seguimos então ainda em Kashan, temos o Jardim Fim. O Jardim Fim é um dos mais importantes estruturas do seu tipo, porque segue as métricas de construção dos jardins persas. Em 2011 foi registado pela Unesco como um dos nove proeminentes jardins persas. Este local testemunhou alguns dos mais importantes incidentes sociais e políticos do Irão, desde celebrações e cerimónias de reis até assassinatos de governantes. E a visita que eu mais gosto de fazer nesta terra, Kashan, são os banhos do sultão Hamid Hamad. Não é nada mais, nada menos do que... Estes banhos também são conhecidos como Kazemi. Isto basicamente é um complexo de balneários públicos, na traça tradicional, como é, isto foi construído no século XVI, durante a época safávida. Estes locais são bastante apreciados pelo povo, tanto por homens como por mulheres. E atenção, homens e senhoras podem utilizar estes sítios, desde que seja nos horários específicos. Ou seja, não há um convívio misto. Ou seja, é homens em determinados dias e horários e depois é senhoras em determinados dias e horários. O que é que as pessoas fazem quando vão para estes sítios? Os homens metem a conversa em dia, tratam de negócios, falam de política ou simplesmente vão para lá para descansarem. E pronto, peço desculpa. Como podem ver, isto aqui é só uma parte central. Depois existem outras salas. Isto posso-vos dizer que isto tem 1000 metros quadrados, se não estou em erro. É perto de 1000 metros quadrados. Mais coisa, menos coisa. Existem N salas. Regra geral, se a pessoa quisesse estar em convívio, ficaria neste tipo de salas principais, onde tem contacto com todos os outros, com os demais que lá estão. Caso contrário, se queira estar sozinho, existem também salas privadas, digamos assim, onde existem um género de jacuzzis da época, onde a pressão da água é que fazia tipo a função do próprio jacuzzi. Seguindo então até à terra Isfahan. Como podem ver, Isfahan é uma cidade grande. Aqui, isto é um dos pontos altos do circuito, a meu ver. Esta terra, Isfahan e Shiraz, são dos pontos altos, e Yazd também, são dos pontos mais altos do circuito. No meu entender, claro. Isfahan é uma das cidades mais artísticas e mais ricas do Irão. A época mais brilhava, correspondente à época do período safávida, isto em 1598 a 1722. Foi uma cidade grande de centro artístico e viu florescer a arquitetura, a pintura e as artes decorativas. Para que tenham uma ideia, a pintura, há duas terras onde nós vamos andar, que é Isfahan e a Shiraz. Ambas são muito importantes na história das artes do Irão. Isfahan pelas pinturas, que é muito típica a pintura em miniatura, seja ela em tecido, em frescos, seja em talha, em osso, qualquer pintura é essencialmente em Isfahan, e depois a literatura, regra geral, é em Shiraz. Shiraz, nomes como Hafez ou então Rumi. Mas agora estamos a divagar, estamos em Isfahan. Isfahan, consequentemente, Isfahan é também uma das mais belas cidades iranianas. Isto porquê? Porque ela manteve a traça toda dela antiga. Como vocês podem ver pela imagem, não há edifícios altos, tirando a mesquita e alguns palácios. De resto, não há edifícios modernos. Alguns hotéis, mas regra geral, ficam sempre fora do centro da cidade. Shah Abbas iniciou uma das maiores, que foi o rei desta terra. Shah Abbas primeiro iniciou uma das maiores experiências em planeamento urbano de sempre, mudando toda a estrutura da capital, que era Kazvin, para uma nova, que era Isfahan, precisamente, em 1598 e onde se manteve até 1722. Mesquitas, palácios, bairros comerciais inteiros, parques públicos e outros foram transferidos na íntegra para esta nova cidade. Em 1979, a Unesco declarou como Património da Humanidade. Convido-vos então agora a vir aqui. Esta praça que vocês estão aqui a ver, desculpem estar a olhar para o lado, só que eu estou a olhar para o outro ecrã, que é onde eu tenho a representação do que vocês estão a ver. Esta praça é uma das maiores praças do mundo. Se a memória não me falha, acho que é a segunda maior praça que existe no mundo. A primeira é Tiananmen, em Pequim, Beijing, e depois temos esta aqui, que eu vou-vos já dizer o nome, que é a Praça Nashk-i-Jahan. Como vocês podem ver, peço desculpa, se me tiverem a ouvir mal, ponham por favor no chat, que a Cristina faz-me sinal. Como eu estava a dizer, neste momento estamos num ponto alto na praça.
Olhando em frente, eu gosto de começar por aqui porque temos vários atrativos. Aliás, temos 4 atrativos nesta praça. Temos 2 mesquitas, um palácio e temos todo o bazar. Então, a praça, como eu já tinha dito, é uma das maiores praças do mundo e, de certa forma, é o coração da cidade. A praça está rodeada por edifícios da era safávida e encontra-se ladeado por um conjunto de arcos onde encontramos o bazar da cidade. Se olharem aqui para o meu rato, para o cursor, todas estas arcadas aqui, por onde o cursor está a andar agora, todas estas arcadas é precisamente o grande bazar. O bazar é feito por baixo dessas arcadas e também para as partes exteriores das paredes que vocês estão a ver. Temos então depois também, encontramos na praça o Palácio Ali Capu, que fica aqui, olhem por favor para a imagem, para o rato, isto é o Palácio Ali Capu, vou-vos mostrar agora, que lá encontramos precisamente esta primeira imagem do lado esquerdo, que vocês estão a ver, é a sala da música, encontramos paredes adornadas por frescos e temos um terraço, esta parte aqui, onde está o meu rato, onde estão as colunas, tudo isto aqui é um terraço que nos oferece uma vista fabulosa da praça. Temos ainda também a mesquita Shah ou a mesquita do Imã Khomeini, com a sua importante entrada, imponente entrada, como se vocês olharem em frente, na imagem, no centro, esta parte aqui, isto é a entrada da mesquita que eu estou a falar, da mesquita do Shah. A mesquita está aqui atrás. Esta parte é a entrada, como vocês podem ver, é bastante imponente. No seu interior, ficamos deslumbrados com estas imagens que todas as paredes estão adornadas desta forma. Isto, só estando lá, é difícil, peço desculpa, eu não tinha fotos que conseguisse mostrar mesmo o detalhe, mas basicamente tudo aquilo que vocês estão a ver é precisamente como se fosse um puzzle gigante e é posto peça a peça para dar os padrões de cores, os desenhos e os demais. E temos ainda, para mim, uma das mais incríveis e peculiares mesquitas, que é a Lot Fola, uma mesquita que foi privada, atualmente está aberta ao público, como é óbvio, mas era uma mesquita privada e de pequenas dimensões. Só que a peculiaridade dela é que não tem minaretes. Se vocês olharem na praça para o lado esquerdo, aqui, isto é a mesquita. É curioso porque precisamente ela não tem minaretes. E é só isto que vocês estão a ver. É uma sala ampla, onde não existe nada mais a não ser precisamente isto. Todas as paredes são novamente adornadas e possui uma beleza e uma frescura incrível estar aqui dentro. Quando estão lá fora, perto de 40 graus, isto no pico do verão, como é óbvio, entrar numa mesquita destas é uma coisa muito agradável, porque além de estar silêncio, eles deixam a pessoa conviver. Isto por acaso é uma coisa curiosa que no Irão, isto são casas, as casas de culto, também podem ser utilizadas, por exemplo, é comum vermos estudantes a estudarem numa mesquita, mas atenção, não estão a estudar a parte religiosa, estão mesmo a estudar gestão, ou arquitetura, ou coisas, porque estão a fazer desenhos, ou estão a ler livros, ou vão simplesmente para lá conviver ou descansar um bocadinho. Não há qualquer tipo de problema. É uma casa do povo, para as pessoas usarem e sentirem-se bem. Temos então, deixando a praça, encontramos este belíssimo palácio que se chama Chehel Sotum. Aqui, este palácio foi construído por Shah Abbas II para entretenimento ou recepções de figuras importantes, a seu convite. No seu interior encontramos um amplo hall decorado com frescos. Atenção, Chehel Sotum significa 40 colunas, mas antes de as começarem a contar, eu digo-vos já que não existem 40, mas sim 20. As restantes 20 são aquelas precisamente que vocês estão a ver refletidas na água. Daí ser as 40 colunas. Ele na realidade só tem 20. Mas se vocês as contarem, estas duas colunas centrais que vocês têm aqui, esta aqui é que faz as 20. Porque estas são 4 fileiras de colunas e as restantes são de 3 colunas. 3, 3, 4, 4, 3, 3. Temos então, deixando o palácio, Chehel Sotum, seguimos então ao bairro Jolfa. O bairro Jolfa, ou o bairro arménio, é muito importante ver isto aqui, porque de facto é curioso. Há 500 anos atrás, cristãos arménios vieram para Esfahán para trabalharem, essencialmente no comércio e como ourives.
mesmo estando num país islâmico, conquistaram o direito de exercer a sua fé cristã. Criaram uma comunidade, agora conhecida por este bairro que eu já vos disse, Jolfa, ou bairro arménio, onde podemos encontrar várias referências à sua cultura e religião. Destaca-se, claro, a impressionante Catedral de Van, que é esta catedral que vocês estão aqui a ver, onde no seu interior podemos encontrar todas as paredes e tetos cobertas de pinturas com cenas bíblicas e talha dourada, conforme eu vos vou mostrar pelas imagens. Isto é de facto uma coisa, é riquíssima. E vocês, como podem ver, o Irão é uma coisa que faz questão, o governo iraniano faz questão de manter o seu património cultural e histórico bem preservado, como vocês podem ver. Tudo aquilo que nós visitamos está prático. Eu não digo que está perfeito, porque é impossível estar perfeito, isto tem centenas de anos, mas estão muito bem preservados. O que é bom para nós, porque conseguimos realmente ver as coisas e não temos que estar a imaginar como é que seria, ou estar a ver representações criadas por alguém que imaginou como seria. Não, isto aqui é o que foi o que foi feito na altura, que ainda hoje perdura. Saindo, encontramos um pequeno museu. Eu não tenho aqui fotos do museu porque é proibido tirar fotografias dentro desse museu, só que é um museu que foi dedicado precisamente ao massacre dos turcos em 1915, com o genocídio perpetuado contra os arménios. Uma curiosidade interessante é que em Jolfa, no bairro arménio, quando caminhamos fora da catedral e andamos pelas ruas, encontramos ainda vivendas antigas, casas antigas, construídas de costas para a rua, onde a única coisa que existe lá é uma porta. Ou seja, nós estamos a passear no passeio, na rua, e vemos as fachadas dos prédios, das casas, são paredes erguidas onde só existe uma porta, não existem janelas. Porquê? Isto deve-se à segurança da altura. Para eles protegerem, faziam as janelas para os pátios interiores. Isto era uma forma deles, além de terem privacidade, também tinham segurança com isso, como é óbvio. E é impossível de falar de Isfahan sem mencionar as suas pontes, principalmente estas duas. São 11 no total que atravessam o rio Zayande, mas estas duas são as principais, que é a ponte dos 33 arcos, que é esta parte de cima, ou a Siosselpul, ou então aqui a de baixo, a Kanju. Para mim, a Kanju é a ponte que deve ser vista. Nós vemos as duas, mas se só tiverem a oportunidade de ver uma, é a Kanju que vocês têm que ver. Isto porque as arcadas da Ponte de Canos são um bom exemplo do porquê destes locais serem de eleição para famílias e amigos se juntarem. Porquê? Porque encontramos pequenos cafés onde podemos tomar um chá, ouvir uma música, até mesmo experimentar o narguilé, que eles chamam de calal, que isto basicamente é um cachimbo de água. E é interessante porque aqui temos um contacto muito próximo. Isto aqui não é turístico. O turista vai lá, como é óbvio, só que isto pode-se dizer que é o pulsar da cidade, é em torno do rio e destas pontes, porque é aqui que as pessoas vêm para estarem juntas. É típico vermos as pessoas em pedaços de jardins, em pedaços de relva ou debaixo das pontes dos arcos que vocês estão a ver, só a conviverem. Levam comida, um faranelzinho, um tachinho, vai o tio, a tia, o primo, a prima, vão todos e estão todos juntos a conviver, a cantarem, a rirem-se, a dançarem não, porque não há esse tipo de manifestação na rua, pelo menos por parte das senhoras, infelizmente é proibida essa coisa, as senhoras não podem dançar, mas é extremamente curioso. Vocês aqui estão a ver uma imagem que a maior parte das vezes não corresponde, é um facto, porque regra geral este rio está seco porque a água é desviada. No entanto, isto também dá uma vida melhor ainda à ponte. Porquê? Porque apesar do rio sair e não haver água, as pessoas usam as arcadas de baixo, vão para lá e é comum vermos homens, lá está, como eu tinha dito, as senhoras não podem fazer este tipo de manifestações na rua, não podem dançar nem cantar, mas é comum vermos grupos de homens juntos, alegremente reunidos, onde tocam e cantam num verdadeiro momento de fraternidade. E o mais engraçado, e por isso é que se diz que o povo iraniano é dos mais hospitaleiros que existe, se eles repararem que um estrangeiro está a olhar para eles, homem ou senhora, não há diferença. Eles chamam, eles convidam, interagem connosco e têm real interesse em estar a falar connosco. É de facto um povo
muito hospitalar. Posso dizer que dos quase 100 países que eu já visitei, o Irão é de facto dos mais hospitaleiros que eu já tive. Irão, Tailândia, são esses dois, são os mais hospitaleiros que existem. Seguindo então, deixando a Bela Isfahã para trás, que temos que deixar, infelizmente, seguimos então até Yazd, aproveitando para visitar um pequeno povoado que fica no caminho, que se chama Nain. Esta imagem que vocês estão a ver, é uma das 4 primeiras mesquitas a ser construída em todo o Irão. De antes, eu relembro que o Irão, antes de ser a religião, antes de ser o islamismo, era o Zoroastra, e quando deixou de ser o Zoroastra, passou a ser o islamismo, construíram, lá está, 4 mesquitas. Esta é uma delas que ainda hoje está em pé, na traça original. Por dentro, muito sinceramente, ela não tem assim nada de deslumbrante. Não há azulejos pintados, pedras talhadas, não há nada disso. É uma coisa humilde. Até uma casa para a pessoa, para um carente poder chegar até Deus. Em pensamento, falando, meditando, da sua forma. Tem uma curiosidade interessante, que é dentro do recinto da mesquita, se vocês estão a ver aqui a mota, aqui é a entrada da mesquita. Nós, ao entrarmos aqui para dentro, temos a parte de oração aberta, como todas as mesquitas são, é um pátio aberto, mas tem uma curiosidade. Existem galerias subterrâneas neste sítio, onde as pessoas, para fugir ao calor, como já foi dito, Naim já tem as temperaturas de Yazd, aqui facilmente chega aos 40, 45 graus, e como podem calcular é agressivo para quem vive aqui o tempo inteiro. Eles criam precisamente essas galerias que é para fugirem ao calor. Durante o dia, quando está muito calor, vão para as galerias onde podem descansar, dormir, cozinhar, comer, ler, podem fazer N atividades. Depois, quando está mais fresco, então, saem e vão então às suas vidas, vão para as suas casas. Atenção, estas galerias não eram casas, eram mesmo sítios de repouso. E já que estamos aqui em Naim, visita-se estas duas atrativos. A mesquita, por ser uma das 4 primeiras da Pérsia a ser construída, e a outra é precisamente pelo Museu Etnológico. Mais uma vez, não há fotografias, lamento, porque não é permitido. Em muitas visitas do Irão, há muitos sítios que não é permitido fotografar. Se vocês forem à internet fazer pesquisa, vocês entendem que há muito pouca informação há muito pouca imagem, registros gráficos sobre muitos dos monumentos que eu vos vou apresentar aqui. Mas basicamente este Museu Etnológico ensina-nos o porquê e dá-nos a entender que tipo de tecnologia é que este povo teve acesso ou desenvolveu para poder prosperar no meio do deserto. Isso passa pelas Yakshal, que eram fábricas de gelo. Não eram bem fábricas, eram mais frigoríficos. Foi uma maneira que eles criaram, eram estruturas circulares, grandes, com uma cúpula enorme, e depois escavava muito para baixo, onde basicamente, como isto à noite lá está, é um deserto, as oscilações térmicas são muito grandes. Facilmente estão 40, mas depois à noite está 0. Já dá para fazer gelo. Eles criaram um sistema que é a água em pouca profundidade gela um bocado de água, mas depois criaram estes yakshal, que é precisamente para preservar o gelo que foi feito. As cúpulas eram muito grandes, abertas por cima, precisamente para quê? Porque o ar quente sobe, havia uma torre de vento, onde o ar quente vinha e retirava lá dentro o ar quente e o frio ficava por baixo. Era também utilizada palha para pôr o gelo em cima e para, de certa forma, acomodá-lo e ajudar a que não derretesse tão depressa. Pensando que isto tem uns milhares de anos, não digo milhares, mas alguns bons, umas boas centenas de anos, é de facto incrível terem chegado aqui. Utilizavam moinhos de água, mas isso é uma coisa que nós próprios também já utilizávamos, para poderem moer cereais. Mas aqui a diferença é que eles não usavam mós. Antes da mó, aquilo que eles usavam era precisamente a força da água, enquanto encaminhava o cereal ia a bater nas rochas e ao ir batendo nas rochas ia ficando moído. Isto foi o primeiro que eles desenvolveram. Mas também outra coisa incrível que eles conseguiram desenvolver é os canais. Eles arranjaram maneira de transportar água de mantos que muitas vezes estavam afastados a quilómetros de distâncias. Eu cheguei a ver canais que vinham com 40 quilómetros de distância desta terra deserta dentro. Porquê? Porque eles encontravam mantos de água
mantos subterrâneos, como é óbvio, e faziam escavações e encaminhavam a água precisamente para a cidade. Isto é água potável. Seguimos então até Yazd, um dos meus pontos, como eu já tinha dito, favoritos da viagem. Passo a explicar porquê. Yazd é toda ela, bem, minto, não é toda ela. A velha Yazd, do centro velho de Yazd, sim, é todo ele de adobe, como vocês podem ver. Nós podemos estar a tarde toda a caminhar por estas ruas que nem vamos aborrecer, nem vamos ver coisas iguais. É sempre diferente. E lá está, volto a dizer, aliado à hospitalidade do povo, do povo iraniano, em que cruzamos uma rua e há sempre um senhor ou uma senhora prontos para falar, opá, ou sorrir simplesmente, é de facto incrível. Bem, eu disse para falar, os mais velhos, atenção que os mais velhos lá não falam inglês, ou dificilmente falam, aqueles menos instruídos falam. Nestes povoados, dificilmente uma pessoa mais idosa falará inglês. No entanto, qualquer pessoa mais nova, e quando eu digo mais nova, pessoas até aos 40, 50 anos, já falam bastante bem inglês e é muito fácil na rua se comunicar com alguém. Curiosamente, o espanhol também é uma língua que é muito falada no Irão, que eles utilizam muito o intercâmbio com Espanha. Esta imagem central que vocês estão a ver aqui é precisamente a mesquita da cidade. Quando nós caminhamos pelas ruelas, o mais certo é irmos dar à mesquita. Deixamos o centro velho da cidade e vamos então, que era impossível falarmos de Yazd e não referirmos às Torres do Silêncio, que são construções em forma de torre, que possuem usos e simbologia fúnebres. Os zoroastras, atenção que isto pertence ao povo, à religião zoroastra. Os zoroastras acreditam que o cadáver é impuro, então não vai para a terra nunca. Aquilo que eles fazem, e também não há cremações, aquilo que eles faziam era, preparavam nestas casas, e há outras construções aqui para estes lados, mas pronto, preparavam o corpo aqui, depois transportavam o corpo para a Torre de Silêncio e colocavam-nos lá dentro precisamente para serem comidos por abutres. Assim que depois, eu não me lembro quantos dias é que demorava, mas não deve ser muito, mas também não deve ser no mesmo dia, deve demorar, sabe, vou dizer 3, 4 dias, um abutre a comer uma pessoa, um adulto. Depois eles retiram as ossadas e então depois tratam eu julgo que queimam as ossadas e isso eu não tenho a certeza. E temos também outra coisa que é importante, que é o Templo do Fogo. O Templo do Fogo não é nada mais, nada menos que um edifício que tem uma enorme, eu vou dizer taça, mas não, sim, acaba por ser uma taça, que tem um fogo que está a arder ininterruptamente há centenas de anos. Este fogo, digamos assim, é um local de adoração para os seus seguidores e crentes. Deixamos então Yazd e vamos em direção a Shiraz. Shiraz não é nada mais que. Peço desculpa, vamos até Shiraz, mas antes vamos fazer uma pequena paragem em Passagarde. Passagarde é a mais antiga capital do Império Persa, neste caso o Império Aquemida, fundado por Ciro II, em 546 a.C. Hoje encontramos as ruínas das mais puras arquiteturas da época, com cerca de 160 hectares, sendo o túmulo do seu fundador a principal atração. Alguns dos exemplos. Lá está, isto era isso que eu estava há pouco a dizer. Aqui neste sítio, de facto, nós temos que usar a nossa imaginação e de ver as representações feitas, porque de facto não há praticamente quase nada dos 160 hectares que foi esta cidade, muito pouco está de pé. E isto então é o túmulo de Ciro, Ciro II. Chegamos então a Shiraz. Shiraz é a terra, a cidade, para mim, que eu mais gosto. É uma cidade que já tem montanha, como vocês podem ver aqui. Isto é a entrada, é a cidade, é a porta, é a estrada, peço desculpa. Bem, acaba por ser a porta também da cidade, porque isto é precisamente quando nós vimos de Yazd, fazemos esta estrada aqui e entramos, é por aqui que entramos para a cidade de Shiraz. Shiraz, como eu disse, é uma terra muito ligada à literatura, através de Rumi e de Hafez, podemos considerá-los aos nossos grandes poetas e escritores. Mas
A Shiraz encanta muito também pela diferença e pelo cunho pessoal que eles fazem questão de ter. Esta é uma delas, as mesquitas Nashir ou Molk, como vocês podem ver pelas imagens, estes vitrais é uma coisa fabulosa, que até aqui vocês não encontram vitrais, a não ser na casa Tabatabai em Kashan. Lá encontra-se estes vitrais. De resto, nas outras mesquitas não se encontram estes vitrais. Pode-se encontrar, não estou a dizer que seja proibido, não é isso, mas não é comum encontrar-se. E é bastante curioso isso. Porquê? Porque até na maneira como as pessoas se vestem, mas já lá vamos, muda. É muito interessante esta cidade. Aqui podem ver, como podem ver, as paredes são todas... uma coisa, esta mesquita também é conhecida como a Mesquita Rosa. Como vocês podem ver, dá para perceber porquê. Uma coisa muito interessante, eu vou voltar para trás, nesta mesquita que se retirarmos estes tapetes, os tapetes quando estão postos é uma coisa que é preciso entender. Os tapetes não é o local que é sagrado, é o tapete. Ok? Nunca se pisa um tapete persa com os sapatos. Bem, numa mesquita, atenção, em casa, os iranianos têm tapetes persas em casa, mas o tapete que é utilizado para as orações nunca é pisado calçado. Sempre descalço. Pode ser com meia, não há problema disso, mas nunca calçado. Quando não há o tapete, pode-se andar livremente calçado pelo interior da mesquita. Este chão, é uma pena estar todo tapado, porque este chão é de um azulejo azul turquesa, que, como podem imaginar, com esta luz a entrar, é uma coisa fabulosa. Agora, para se ter esta luz, é preciso madrugar, que é para se apanhar o sol a entrar por aqui. Basicamente, temos que ser nós a abrir esta mesquita. E se não estou em arraso, também aquela 8, 8 e meia, por aí. Mas temos que ser nós a abrir, que é para podermos ter esta luz. Porque senão não temos estas luzes. As pessoas muitas vezes vão lá durante o dia e não apanham isto, porque é normal. Isto é uma hora específica do dia onde o sol entra. E a mesquita Vakil. Como vocês podem ver, eu quis pôr esta aqui porque isto muda bastante da outra. Aqui, como vocês podem ver, nem todo o teto tem os azulejos, mas todo tem o ladrilho, chamemos-lhe assim, mas está toda ela talhada. Okay? As colunas, é de facto, porque aqui dentro, esta sala, por exemplo, é capaz de ter cerca de 100 colunas esta sala. É uma coisa fantástica. E isto possui uma acústica fabulosa. Outro encanto, a meu ver, dos maiores, é o Bazar de Vakil. Para mim, o melhor bazar. Se vocês tiverem, quem gosta de fazer compras, aconselho-vos vivamente, guardem as compras para este bazar. Não só pela experiência, mas pelo que vão encontrar. O Bazar de Isfahan também é um bazar muito bom. Mas, no entanto, eu gosto mais deste. Porque este bazar é muito fácil para uma pessoa poder se aventurar sem se perder e ficar preocupada com isso. E pode-se explicar. Com licença, esta mesquita está precisamente lado a lado com o bazar. Basicamente, a mesquita está aqui e o bazar está aqui de lado. Faz um ângulo reto quando sai da mesquita, a virar à direita, entramos dentro do bazar. Percorrendo uns 100 metros, numa linha reta, chegamos a um corredor que todo ele é circular. E todo ele leva-nos aos principais pontos do bazar. O bazar é gigante, não vale a pena ver todos os bazares de uma ponta à outra, porque as coisas repetem-se, como é óbvio. Regra geral, um bazar está organizado por tapeçarias, restauração, para isso, comidas, ou seja, especiarias, frutos secos, aquela câmaras, tudo aquilo, velharias, pinturas, joalharia, está tudo muito bem definido. Só que este tem uma curiosidade que é, no centro, no meio desse círculo, encontramos um pátio aberto, onde existem alguns cafés na planta de cima, no piso superior, e é bastante agradável estar parado a tomar um chá e a ver o comércio a desenvolver-se, a vida a desenvolver-se. É uma coisa fabulosa. Para quem gosta de compras, este sítio é o mais indicado. Encontra-se de tudo. É muito bom. Uma curiosidade. O iraniano não é de regatear. O iraniano não faz como faz o indiano, como faz o marroquino, como faz o turco. Se esta caneta custa 10, eles vão pedir 50, que é para chegar aos 30. Ok? Não é isso que eles fazem. O iraniano tem que ganhar dinheiro, como é óbvio, qualquer comerciante tem que ganhar dinheiro, só que eles fazem, regra já, os aumentos deles, os descontos que eles conseguem fazer, conseguem e que fazem, é regra já a 5 a 10%. Porquê?
porque eles não aumentam os preços. Agora, neste bazar as coisas são boas. A maior parte delas, a maior parte não, as coisas, tudo o que está aqui são feitos por artesãos. As coisas não são baratas, não são feitas por máquinas. O ouro é caro em toda a parte do mundo, o cedo é caro em toda a parte do mundo, ok? Por isso é preciso ter em conta isso. Não são caros em relação à qualidade que estão a oferecer. Mas pronto, como eu estava a dizer, este bazar é um dos mais históricos e tradicionais do Irão. Mudando aqui, peço desculpa, pronto. Exatamente, pronto. Deixando propriamente os atrativos da cidade em si, vamos para a parte arqueológica. Nasci Rostam, não é nada mais, nada menos do que são... Aqui só vêm 3 sepulturas, 3 túmulos, 1, 2, 3, mas existe aqui um quarto, deste lado, e existe um quinto aqui. Isto é precisamente uma necrópole, onde os grandes reis aqueménidas vinham ser sepultados. As escavações têm estado a dar, têm estado a ser feitas escavações e explorações, onde têm encontrado cerâmica, essencialmente cerâmicas, potes, pratos e outros artefactos, que ajudam imenso a perceber, a ganhar mais conhecimento sobre estes povos. E, claro, não poderíamos vir a Shiraz e ao Irão e não visitar Persépolis. Persépolis é um sítio absolutamente encantador. Isto que vocês estão a ver é a entrada de Persépolis. Isto é a entrada das nações. Lamentavelmente, estas pedras foram danificadas ao longo dos anos, até que finalmente o governo meteu mão nisto. Mas encontram-se aqui gravuras, inscrições, digamos assim, de soldados muito antigos, mas já modernos, digamos assim, cravados aqui, desde ingleses a franceses, a americanos, generais, que vieram aqui e quiseram deixar o seu cunhozinho na pedra. Lamentavelmente isso ficou lá, mas pronto. Entretanto, o que é que se faz aqui? Passeia-se, visita-se tudo. A dimensão toda de Persépolis, que está toda ela erguida, facilmente se vê, e depois, quem quiser, pode vir ainda aqui. Isto aqui em cima é um túmulo. Como vocês podem ver, não há... Pronto. Chegámos então ao fim das visitas em si de Shiraz. Gostaria só de mostrar alguns dos hotéis que nós utilizamos. Atenção, de salvaguardar. Eu não mostrei todos os hotéis que nós utilizamos, mas nas partidas, se não é este, são similares. Todos eles são de 5 estrelas, todos eles são similares, como eu disse, só que nós temos muitos hotéis, não são muitos, mas são cerca de 3 hotéis que nós trabalhamos em cada cidade, porque o Irão, como vocês sabem, está cada vez mais concorrido a nível turístico, e então há que ter salvaguardas para podermos realizar os circuitos. Este é o Hotel Espinas Palace 5 estrelas em Teherão. Em Isfahan, o famoso Hotel Abbasi. Este hotel tem uma coisa muito interessante que, olhando aqui para a foto do meio, então vê o meu rato, tudo isto aqui não, isto aqui já é tudo recente. Mas este edifício, a entrada principal, este hotel foi o antigo caravansarai. Para aqueles que não sabem, os caravansarais eram utilizados na Rota da Seda, precisamente eram pousadas para as carroças, dos camelos, neste caso. Estima-se que um camelo poderia fazer 30 km por dia, ou seja, eles 30 e 30 km, estima-se que haja um caravansarai. Precisamente para isto, era onde o comerciante chegava com a sua mercadoria, com o seu animal de carga, o camelo neste caso, entrava, pagava a cota e recebia alojamento, comida, bebida, e o animal recebia água e tratamento. Isto é um caravansarai. Este hotel foi um caravansarai. É uma coisa fabulosa. Quando eu digo que isto é novo, é estas arcadas aqui, porque era aqui que eles reuniam o caravansarai. Eles entravam por esta porta, não esta, como é óbvio, mas por este edifício. Este edifício ainda é da época, remodelado, como é óbvio, reformulado, e depois eram distribuídos por esta zona onde poderiam ficar a dormir. É de facto interessante. O hotel ali em Yazd, o Hotel Parsian Safai, é um hotel mais simples, mas é um bom hotel, como vocês podem ver pelas imagens. Yazd, estamos no meio do deserto, é preciso ter em conta isso. É uma cidade que à noite, regra geral, já ninguém sai, porque já está tudo cansado do dia por causa
do calor e porque caminhamos bastante. E a ASD faz toda ela a pé, ok? Atenção, há muitos sítios aqui do circuito que nós fazemos a pé. Mas isso depois eu já explico mais à frente, que eu tenho um resumo diário. E, para finalizar, então, temos o hotel em Shiraz, que é o Hotel Sandier. Como vocês podem ver, espaço é uma coisa que não falta nos quartos no Irão. Não falta de todo. Os quartos são gigantes. O quarto mais simples é enorme. Como vocês podem ver, este é um quarto normal. É o quarto standard do hotel. Isto, a regra geral, é assim. Isto, atenção, nos hotéis modernos, porque se forem para os hotéis antigos, quando eu digo antigos, é aqueles mais, apesar de serem bons, 4 e alguns até de 5 estrelas, são hotéis mais rurais, mais boutique hotel em estilo rural, digamos assim. E, deixa-me só passar, pronto. Como eu estava a dizer, um pequeno resumo do dia. Temos então, primeiro dia serve para partida, em direção a Teherão. Segundo e terceiro dia guardado para as visitas de Teherão. Quarto dia é um dia que nós visitamos Kashan. E ficamos, atenção, ficamos aqui quarto dia a dormir já em Isfahan. Dormimos em Isfahan. Quinto dia, todo ele dedicado a Isfahan. Sexto dia, Yazd. Porquê? Porque nós saímos, exatamente, saímos de Isfahan, vamos em direção a Yazd no sexto dia e ficamos lá. Aqui é preciso ter em conta, até Kashan as visitas são feitas, as distâncias são curtas, a pé e tal, é tudo bom. Em Isfahan, não é que a distância seja muito grande porque nós não caminhamos muito. A questão é que, para se aproveitar o máximo e porque caminhar nas ruas é a melhor maneira que se tem para se conhecer as cidades, o verdadeiro pulsar de uma aldeia, de uma vila, de uma terra, de uma cidade, tem de ser a caminhar. E porque também, logisticamente, é muito mais fácil e poupamos imenso tempo, porque o trânsito eu não quero dizer caótico, mas é mau. E isso rouba imenso tempo, então não faz sentido. As coisas estão todas muito perto umas das outras e nós caminhamos. Por isso, fundamental para uma viagem ao Irão, um calçado muito confortável, roupas de preferência largas e compridas e confortáveis. Depois eu já explico as roupas para as senhoras, que isso é o principal. Yazd, como eu estava a dizer, no sexto dia, sétimo, oitavo e nono dia estamos em Shiraz. Depois, no oitavo dia, o sétimo dia, nós chegamos a Shiraz e visitamos um pouco. O oitavo dia, visitamos Shiraz e fazemos as visitas arqueológicas, repartidas pelo nono dia também. Esse dia, então, é o dia de regresso. Alguns dos muitos grupos que já foram viajar connosco até ao Irão. Atenção, estão a ver aqui esta fotografia, onde está aqui o meu rato? Não se preocupem que ninguém tem que tem que andar assim vestido, ok? Isto é que é um mausoléu e para se entrar dentro dos mausoléus, aí sim, quem quiser entrar, as senhoras têm que meter Isto é um lençol, isto no fundo é mesmo um lençol, este não é aquele típico pano, está-me a falhar o nome, peço desculpa, mas pronto, não é isto é literalmente um lençol que eles têm à entrada, onde as pessoas se vão cobrir para poderem entrar. Uma coisa que é importante, eu vou falar agora, em relação às roupas. As senhoras, o importante é, as senhoras não têm que andar de burca, atenção, nem é obrigatório burca no Irão, nem de todo é utilizado pelas iranianas as burcas. É só pelas mais conservadoras é que é. É sim obrigatório o lenço, o chamado hijab. Isso é obrigatório terem sempre na cabeça. Quando eu digo sempre é nos hotéis, nas áreas públicas, é preciso. O único sítio onde podem tirar é dentro do quarto. Lamentavelmente, nem dentro do autocarro podem retirar. Ou não devem, como é óbvio. Se a polícia passa, pode-nos mandar parar e pedir à pessoa em questão para voltar a pôr o lenço em cima. Em relação ao vestiário, as senhoras têm que ter as mangas até aos pulsos. Um bocadinho antes não há problema, mas pouco, tipo 2 dedos ou 3 anos não há problema, mas meio braço já não é permitido, ok? Nada de alças, como é óbvio, nada de decotes, muito pronunciados, e as roupas, a transparência das roupas.
Em relação às calças, têm de ser até ao tornozelo, mas podem usar sandálias à vontade, não há problema nenhum. Os senhores, calças, calções não é permitido, tem de ser calças, pode ser chinelo, pode ser ténis e t-shirts. T-shirts já não há problema para os senhores. Lamento, senhoras, não fomos nós que fizemos as regras, foram eles. Mas os senhores podem usar, só não podem usar cavas, mas pronto. Podem usar uma t-shirt ou uma camisa com as mangas dobradas, isso não há problema. E se calhar eu perguntava era à Cristina o que é que a Cristina, que já lá foi, o que é que a Cristina se sente em relação ao lenço. É assim, em relação ao lenço é uma coisa curiosa porque e a minha sensação tem sido também ouvida por várias pessoas depois de visitarem o Irão. Antes de ir, nós pensamos que horror andar de lenço uma semana inteira, andar 10 dias com lenço na cabeça, que incómodo, que desagradável, que horror. Pronto, vemos isso como uma coisa muito negativa. Ah, mas na realidade, ao fim de 24 horas, já estamos tão habituados à simplicidade de pôr um lenço na cabeça que já não nos faz muita confusão. A mim, pessoalmente, não me fez muita confusão e é curioso que a grande maioria das mulheres com quem falo depois de regressarem das viagens ao Irão dizem-me exatamente a mesma coisa, que é, parece uma coisa muito estranha antes de ir, porque nós não estamos habituadas, mas depois acaba por ser uma coisa tão normal como pôr o relógio no pulso ou os brincos nas orelhas. Pronto, acaba por ser uma coisa Exato. relativamente natural. E há uma curiosidade, nós temos muito a sensação de pensar que existe discriminação em relação às mulheres no Irão. Quando vamos no avião, antes de aterrar em Teherão, começamos a ver as iranianas a ir à casa de banho a mudar de roupa, que é muito curioso de ver. Antes de aterrar, toda a gente está vestido da mesma maneira à ocidental. E uns minutos antes de aterrar, começa-se a ver as iranianas a ir à casa de banho e a voltar da casa de banho já com outras roupas. E, portanto, isso faz-nos ainda pensar mais, ai, que horror, coitadas destas mulheres, isto de facto é uma discriminação. Mas depois é curioso que vemos uma coisa que a mim me impressiona no Irão, que é, enquanto que em Lisboa ou em Portugal é habitual ver uma senhora a ir às compras e vir carregada de compras e com o filho ao colo e o marido ao lado, quanto muito ajuda a levar um saco, mas só isso, no Irão não vemos uma mulher a carregar compras ou com o filho ao colo. Nós vemos um casal em que o marido leva as compras nas mãos, o filho ao colo e ela vai de mãos a abanar. E isto leva-nos a pensar, faz-nos pensar, espera aí, para nós vemos como uma grande discriminação e uma grande, enfim, é isso, discriminação às mulheres, obrigá-las a andar de lenço. Será que uma iraniana, quando chega a Lisboa e vê uma mulher na paragem do autocarro com compras na mão e com o filho ao colo, não pensa também, ai que horror, tão discriminadas que são as mulheres portuguesas, como é que elas aguentam uma coisa destas? Portanto, tudo isto é uma questão muito cultural que se calhar aquilo que é opressão para uns não é opressão para outros. No caso do lenço, só queria acrescentar também mais uma coisa. A questão do lenço no Irão não é tanto cultural, mas mais uma decisão política. E daí que talvez por isso nos faça um pouco menos de confusão. Vamos para outros países árabes em que vemos muitas pessoas a usarem burca. E vemos que esse comportamento, esse vestuário, é por uma questão de convicção. E mesmo no Irão, em sítios mais fora deste roteiro, em sítios mais recônditos, vemos comunidades mais antiquadas a usarem lenço de uma forma convicta. No Irão, vemos, e isto tem razões históricas para que assim seja,
vemos as mulheres a usarem o lenço por uma questão de obrigatoriedade, porque não é permitido ir para a rua, tal como nós, em Portugal, não podemos ir para a rua sem camisa e em tronco nu, ou pelo menos não devemos, se calhar não é de bom tom. No Irão não é permitido andar de cabeça destapada. Pronto, mas não é tanto por convicção. E isso faz com que a forma como é colocado o lenço e a forma como é usado seja uma forma tão simples, tão natural, que não é chocante. Pronto, isto é a minha percepção como mulher que teve que andar sempre de lenço cada vez que andou no Irão, mas que de facto confesso que não me faz muita confusão. Obrigado, Cristina. Não, mas de facto isso é curioso. E voltando um bocadinho atrás na conversa em que a Cristina disse, estava a dar o exemplo em que os homens é que levam os sacos, Sim, os filhos, sim, pronto. Como é sabido, a religião muçulmana permite que o homem tenha 4 mulheres. sim. Cá não. Lá também, com as iranianas também. Só que todas elas dizem, podes ter 4 mulheres, mas eu não sou nenhuma delas. Isto é curioso, porque não é comum no Irão ver-se os casamentos, 2, 3, 4 mulheres, não é? Isso não se vê, porque elas precisamente têm têm uma personalidade tão própria e forte. Uma senhora iraniana chateada não é nada simpático. Não, Não. e é curioso, não, é curioso que os iranianos têm um respeitinho às mulheres que é uma coisa Tem, mas impressionante. um respeitinho Um respeitinho no bom saudável. sentido, Sim, sim. exato, é aquela coisa do respeitinho que se calhar como um jovem tem ou deve ter com mais idoso. E sabe, tem que ser porque é assim, acabou. É quase como etiqueta. Eu recordo-me de uma vez que estava em Isfahan, no bazar, e o guia tinha ido comprar um anel para oferecer à esposa. E pronto, em conversa com ele, eu disse: mas peraí, cada vez que vais a algum lado, estás a levar um anel, isso não dá para ser sempre. Isso é alguma data especial, é algum acontecimento, ela faz anos. Não, não, é porque eu não posso chegar a casa sem lhe levar um presente. Meu Deus, ela matava-me. E isto dito com um ar sério, portanto, nem sequer era a gozar, era um ar sério. É, E já agora aproveito para dizer outra coisa que eu acho que também é muito curioso. Para nós, é um bocadinho impensável nós querermos ir para casa ao final do dia, em Lisboa, e em vez de apanharmos o autocarro, pormos ali no Marquês de Pombal a apanhar a boleia para ir para a Avenida de Roma. É impensável, quer dizer. E muito menos uma senhora, quer dizer, sim. impensável. Pois no Irão é comum. E é comum em Pois. cidades tão movimentadas como Teherão, as senhoras com ótimo aspecto, as senhoras estarem numa esquina com, com a sua roupa que se vê perfeitamente, que vieram de um dia de trabalho, e na saída da cidade, e estão paradas e vão passando carros e vão parando e perguntam para onde é que vai. Eu vou para a Amadora. Está bem, então eu dou-lhe boleia. Pronto. É, E isto é uma coisa comum. é um país seguro, é um país bastante seguro. Para nós é impensável, porque para nós uma senhora não ficaria parada numa esquina à espera que os carros parassem para lhe dar boleia. Quer dizer, Não. não nos ocorre tal coisa, nem para homens, quanto mais para mulheres. Era impensável. E pode ser, exato. E para Mas isso, eles é o dia a dia e é uma coisa perfeitamente normal. mas isso representa o quão seguro o país é. Eu vou-lhe dar um exemplo. Bem, é sabido que qualquer acompanhante de um grupo, seja em que agência for, o acompanhante sai com um fundo de emergência no bolso, em dinheiro. Uhum. Só que no Irão, lá está, os cartões não funcionam, a regra geral, esse fundo de emergência é um bocadinho maior. Pronto. E numa das minhas partidas, agora vou contar uma coisa que faz conta que os patrões não estão a ouvir, eu num restaurante deixei a minha carteira
com perto de 2.000 euros, num restaurante, em cima de uma mesa. Quando me apercebi, eu estava em Isfã, eu não me recordo do nome do restaurante, mas é um restaurante muito conhecido, que fica dentro do bazar, debaixo das arcadas. Eu, quando me apercebi que me faltava a carteira, fui a correr ao restaurante ver se tinha ficado lá. Então, não é que um cliente encontrou a carteira no chão, foi ao restaurante, entregou a carteira. Um cliente, não Dentro do Oasis, um restaurante. cliente, Não. Um cliente do exatamente, restaurante, um exato. iraniano. Encontrou a carteira, pegou na carteira, entregou ao funcionário do restaurante. O funcionário do restaurante guardou-a. Quando me viu, começou-se a rir. Assim que me viu, eu devia estar com cara... Eu devia estar transparente. Eu não devia estar branco, eu devia estar transparente. Quando ele me viu, desatou-se a rir e entregou uma carteira com o dinheiro todo lá dentro. Isto é um exemplo. Atenção. Se tive sorte, se não tive. Já li vários. Posso-vos dizer que isto aconteceu também. Não sei se conhecem, existe um escritor um viajante, eu não digo que ele é colega porque ele não trabalha em agências de viagens, mas o Filipe Morata, acho que é assim. Ele é um bloguista de viagens português. Aconteceu-lhe o mesmo, mas com um telemóvel. E posso lhe dizer que ele perdeu em Isfahan e o telefone foi-lhe parar às mãos em Shiraz. Por pessoas, comuns pessoas que iam passando o telefone de mão em mão até... Ou seja, o telefone apanhou boleia para chegar a Shiraz, até às mãos do proprietário. A carteira com o dinheiro veio às minhas mãos. Isto mostra tudo. Isto em Portugal, eu não quero falar mal de Portugal, mas em Portugal, em Espanha, em Itália, acontecer isto Era era uma pouco probabilidade provável. muito reduzida de acontecer. Aliás, uma das perguntas que colocaram aqui no blog era se o Irão era um país seguro. É assim, vê-se mais pessoas a passear à noite numa cidade como Teherão, e digo Teherão porque é a capital e é mais movimentada, nas outras então nem se fala. Há mais pessoas a passear à noite com carrinhos de bebês e com crianças do que em Lisboa. E a segurança é um bocadinho aquilo que o Gonçalo estava agora a relatar. Claro que tudo isto acontece porque as penas são muito pesadas. E E a também há justiça... bandidos, como é óbvio. Não... Claro, claro. As penas são muito pesadas e, portanto, isso faz com que o ladrão da algibera pense duas vezes. Isto não quer dizer que não seja preciso ter cuidado, especialmente quando se está em grupo e quando se está parado no momento em que alguém está a fazer uma explicação. Claro que há, como em todas as cidades, como em todos os países, há o amigo do alheio que é especialista em turistas. E os turistas são turistas em todo lado, não há como evitar ser turista. Não há turista atento. Exato. Portanto, quando estamos várias pessoas à volta de um guia e que estamos a ouvir as explicações e mais desatentos aos nossos bolsos, claro que convém não estar desatento aos bolsos e convém estar atento à máquina fotográfica e à sua carteira. É lógico. Aliás, uma coisa, agora que fala nisso, por exemplo, lamentavelmente, na zona de Persepolis e de Nashki Rostam, olha, já agora aproveito para mostrar, é aqui em cima, esta aqui Nashki Rostam, isto é Persepolis. Lamentavelmente existe muito refugiado dos países vizinhos, complicados, de lá, e regra geral elas são sempre são crianças muito pequeninas. Aí sim é preciso ter cuidado, mas lá está, essas crianças só estão em sítios turísticos, mas atenção que eu estou a falar eu tive um exemplo de um cliente que foi roubado por uma criança, mas por uma criança de 5 anos, refugiada que não tinha pais. Aquilo não é roubar, aquilo é sobreviver. Não... Aí sim é preciso ter cuidado, mas porque lá está. As pessoas quando têm que sobreviver e aí não há bom senso nem há milagre que nos ajude. É só ter algum cuidado neste tipo de sítios e ouvir sempre os guias acompanhantes. Não, mas de resto é um sítio que nunca aconteceu nada de mal. Até agora eu fui lá 11 vezes e foram todas foi em 2 anos que eu fui lá 11 vezes, não foi propriamente em 10 anos que eu fui lá uma vez por ano, fui tipo 5 vezes no ano e 6 vezes no outro.
eu não me recordo quando, mas o Irão abriu as portas quando, Cristina? Há 6 anos, 7? Estamos em 2021 e começámos em 2013, Pronto, sensivelmente. ok. Sim, Em 2013, exatamente. 2013 fizemos 5 ou 6 grupos e é incrível a evolução que o país tem estado a ter. Isto não é evolução a nível social. Isso, o Irão é o que é, eles não vão evoluir por causa do turista, nesse sentido, como é óbvio. Mas a evolução de serviços. Os hotéis foram melhorados, os acessos foram melhorados. De facto, é um povo que é inteligente em relação a isso e sabe receber as pessoas. Muito mesmo, muito. Eles dizem que os árabes são muito hospitaleiros, eu digo que os persas são mais. E nunca confundir, por favor, um persa com um árabe. Senão o persa Ui, senão eles vira costas e zangam-se. vai-se embora à meio da conversa e nunca mais fala connosco. Isto é muito importante. E vou só aqui terminar aqui a minha apresentação. Esperem, deixem-me só... ok, pronto. Como é comum em todas as partidas da Oasis, pensão completa, um acompanhamento ao Oasis Travel durante toda a viagem, seguro com cobertura extra Covid, os alojamentos, aqui está hotéis centrais 4 e 5 estrelas, neste caso vamos retirar o 4 e vamos pôr só 5, e as partidas são limitadas ao máximo de 25 participantes. Isto foi uma medida adotada por causa da atual conjuntura da pandemia. Cristina, vou então partilhar o site ou partilhar, Cristina? Para mostrar, não sei se quer mostrar a partida que temos. Sim, posso partilhar. Eu vou parar a minha. A próxima partida que nós temos será em setembro. Consegue aumentar um bocadinho, Cristina? Boa. Está melhor fica assim? fica melhor, sim. Então, a nossa próxima partida será em setembro, mais propriamente de 18 a 27 de setembro. E, à semelhança do que é habitual nos nossos circuitos Oasis Seleções, tem guia acompanhante durante toda a viagem de Lisboa até Lisboa. Os hotéis são de 4 e 5 estrelas, tal como já viram na apresentação que o Gonçalo passou. E toda a viagem é em pensão completa. As visitas, naturalmente, que escusado será dizer que estão todas incluídas. Entrando no nosso site, portanto, quando entram no nosso site, aqui em circuitos, programas, aqui em Médio Oriente têm Irão, e clicando aqui, vamos à pasta do Irão, e tem inicialmente esta pasta que diz destacamos, onde tem os locais visitados cidade por cidade, aquilo que nós destacamos em cada um dos locais como sendo o mais importante e aquilo que é de facto visitado. Esta viagem, tal como todas as nossas viagens de 2021, terá um máximo de 25 passageiros. Portanto, isto porque nós consideramos que o ideal é viajar entre 15 e 25 passageiros num grupo, com um autocarro de 49 lugares e, portanto, assim permitir que todos tenham o lugar vazio ao lado do seu. Aqui neste separador, logo a seguir, tem o itinerário, onde tem o itinerário todo detalhado. Tem também a rúbrica de preços, em que estavam alguns senhores a perguntar no chat qual era o valor da viagem. Em quarto duplo são 1.992 euros, mas que tem um desconto de 100 euros por pessoa para as reservas que sejam feitas até 30 de abril, o que significa que fica em 1.892, e o suplemento individual são 360. Tem todos os serviços incluídos descritos. Também é importante destacar, em relação ao seguro de viagem, para além de todas as coberturas já alargadas, bastante alargadas, que tem o nosso seguro de viagem, que habitualmente incluímos nas viagens seleções, também tem uma cobertura extra por motivos de Covid-19, isto para que as pessoas viajem mais tranquilamente. E, portanto, essa cobertura extra já está incluída, não é necessário fazer nenhum seguro adicional, nem nenhum aumento de seguro. Depois tem aqui
este separador de informação útil, que basicamente é a informação que o Gonçalo também já falou, e tem o mapa, que também é o mapa que o Gonçalo apresentou, onde tem todo o percurso que faremos de Tiarão até Shiraz. Importante mencionar que, para não perdermos tempo, digamos assim, em andar para a frente e para trás, o nosso circuito entra por Tiarão, fazemos todo o circuito de autocarro e saímos depois por Shiraz, já sem regressar novamente ao Irão, sem regressar novamente a Tiarão. E acho que desta parte ficou. Posso só reforçar uma coisa? Sim, Dos claro. motivos que nós fazemos, dois motivos principais que nós fazemos precisamente a viagem de autocarro desde Tiarão até Shiraz. A primeira é porque é óbvio, porque não perdemos tempo em aeroportos, nada disso. A segunda é que há pessoas que optam por fazer por voos internos. Nós não gostamos dos voos internos, porque a segurança dos voos internos não é propriamente a Cristina que reforça o que eu estou a dizer, mas não é de todo aconselhável. Não. Lamentavelmente, são super evoluídos em tudo, mas as inspeções e as manutenções dos aviões internos, não. A Iraner não dá confiança e segurança. Mais vale de autocarro. Uma coisa que é fabulosa é só se apanha curvas quando se chega a Shiraz. Até lá parece que é uma linha reta desde Tiarão até Shiraz. É uma coisa incrível. Nós fazemos 300 km em linha reta. Ou seja, para enjoos é uma coisa ótima. E a paisagem em si é bonita. E deixem-me só responder, houve aqui alguém que perguntou quando é que a Pérsia deixou de se chamar Pérsia e passou a ser Irão. 1935. O motivo eu não consegui encontrar, peço desculpa. Perguntaram no chat. Foi em 1935 que o Shah pediu formalmente para se deixar de usar, para se usar o nome oficial de Irão e não de Pérsia. O motivo eu não consegui encontrar, também fiz uma pesquisa assim muito rápida agora. Não é preciso ter sorte com o autocarro que nos calha, porque os autocarros são bons, porque não é à sorte. Nós escolhemos autocarros bons. O voo não é direto, é via Istambul, Cristina? Sim, era isso mesmo, ia-lhe perguntar sobre o voo. É Istambul. Bem, regra geral, por acaso agora não... É Istambul. É Istambul, sim, É Istambul. É. Portanto, são cerca de 4 horas. E houve aqui uma senhora que perguntou se é preciso visto. Eu vou voltar, vou reforçar essa ideia. É preciso visto. É emitido um visto, que se não estou a errar, o visto é válido por 30 dias. Sim. Não me lembro do custo, mas não é nada de por aí além. É um custo normal de um visto, como aos outros sítios. E lá está, foi como eu disse, as pessoas quando se inscrevem connosco, um dos serviços que nós prestamos é precisamente tratar dos vistos, ou então se a pessoa preferir tratar por ela, trata sozinha, nós indicamos onde é que é e que faz tudo e pronto. Ok. 75 euros o custo do visto. Entretanto, algumas das pessoas que comentaram aqui no chat comentaram que era bom recordar a viagem ao Irão. Eu fui tomando nota dos nomes que iam dizendo que estavam com saudades do Irão. Ai, tantas. Conceição Lopes, está aqui. Sim, eu vou Então será que eu posso tomar a ousadia de perguntar à Dona Conceição Lopes? É só ativar, já tem autonomia para ativar o som. Se a Dona Conceição Lopes quiser dar uma palavrinha. Conseguiu? Já está. Já está. Eu estava a ativar, mas estava bloqueado por vocês. Sim, estava. Pois. Aceita a minha ousadia e o meu repto de lhe perguntar a opinião sobre o Irão? Pode ser, eu já tinha comentado. Eu, por acaso, não fiz com vocês, mas já fiz muitas outras viagens convosco. Fiz este percurso precisamente que estão a referir, mas em sentido contrário, fiz de sul para norte. Aliás, entrámos por Tiarão, depois apanhámos o voo interno
até cá, mas não houve problema nenhum, até ao sul, e depois fizemos o percurso até lá acima. E de facto aconselho, porque adorei, é espetacular, as cidades são maravilhosas, as pessoas são maravilhosas, como vocês disseram, falam connosco, metem-se connosco, querem saber de onde é que somos, são super simpáticas e muito amáveis mesmo. É uma viagem que eu aconselho. E sendo mulher, fez-lhe confusão ter que usar o lenço? Não, nenhuma, também já comentei, era isso que a dona Cristina estava a dizer. Habituamos de tal maneira. Eu, quando cheguei cá, até depois com as pessoas com que eu ia, com umas amigas, até comentámos: já me faz confusão agora andar sem lenço. E de facto é mesmo, é mesmo. E o Valca também perguntou se tivesse muito calor. Eu fui no final de 2019, no final, mesmo antes da pandemia, tive essa sorte e ainda nos safámos. Apanhámos alguns dias quentes, mas o lenço não faz confusão nenhuma. Eu pensei que ia ter muito calor por causa do lenço, mas não. Mesmo com as mangas compridas, nunca tivemos assim mesmo com dias quentes, não se sente assim aquele calor, porque é um calor diferente, não sei. Mas eu aconselho mesmo esta viagem a quem possa ir fazer, agora quando o Covid melhorar, porque é mesmo espetacular. De facto é um destino incrível. Eu, entretanto, tenho aqui uma E senhora... vocês são Sou incríveis eu. também, os guias são Obrigada. incríveis. já tem, boa. Obrigada, Obrigado. obrigada. Posso? Claro. Claro. Olha, assim, eu tenho assistido a quase todas as vossas apresentações e tenho mantido sempre incógnita, ou seja, não tenho nem me mostrado, nem falado. Mas hoje não resisti, porque de facto o Irão é um destino espetacular, fenomenal. E o melhor do Irão são mesmo as pessoas. Eu subscrevo inteiramente daquilo que a Cristina disse, que o Gonçalo disse, até esta última senhora, não é? Subscrevo na íntegra, ou quase na íntegra, porque essa história do lenço, enfim, pronto. Mas, de facto, o melhor do Irão são mesmo as pessoas. E o Irão, além de ser um país extremamente seguro, é uma surpresa, pelo menos para mim foi uma surpresa. Mas eu também viajei para o Irão assim num ápice, porque não era suposto eu fazer aquela viagem naquela altura, e assim de uma sexta-feira para uma segunda-feira da semana a seguir eu decidi ir ao Irão. E a boa vontade dos iranianos começou exatamente quando eu, ao início da manhã, me dirigi à Embaixada do Irão em Lisboa para pedir um visto para o sábado seguinte. Portanto, eu percebi logo que realmente as pessoas eram fenomenais, e são. Portanto, é uma viagem que vale muito, muito, muito a pena. Não fiz com a Oasis, foi aliás uma viagem de aventura, mas foi realmente espetacular. E recomendo fortemente a toda a gente. Obrigada. Obrigada pela sua partilha de informação. É sempre bom ouvir, porque às vezes as nossas opiniões, como eu já tenho dito noutras ocasiões, podem parecer tendenciosas e dito por viajantes que não sejam agentes de viagens, têm outro valor e têm outra... Enfim, são vistas de outra forma. Portanto, obrigada a ambas por terem partilhado as vossas experiências. Uma coisa, por favor. Força. Só isto, eu vou ser muito rápida. É que Claro. Muito da visão, grande parte da visão que os ocidentais, nomeadamente os europeus, e dentro dos europeus os portugueses, têm do Irão, está forjada e está enviesada pela leitura que se faz de muitas notícias que são veiculadas, nomeadamente, por meios de comunicação social norte-americanos. E, portanto, quando nós chegamos lá, percebemos que realmente muita da informação que nós tínhamos não era exatamente correspondente à realidade. Era mais desinformação. Exatamente, é isso mesmo, sem dúvida. E termino dizendo que eu cheguei ao Irão, portanto, cheguei ao aeroporto de Teherão sozinha com o meu marido, de madrugada, deve ter sido num voo similar ao que vocês fazem, não é? Sim. Porque também foi com a Turkish, portanto, fiz escala em Istambul, e cheguei para aí à 1 da manhã, ou coisa que o valha, sem transfer, sem táxi, sem ninguém conhecido, e a mim e ao meu marido não nos aconteceu absolutamente nada, apanhámos um táxi e fomos para o hotel. Portanto, não há que ter qualquer tipo de receio,
E o primeiro som que recordo é precisamente o barulho das pessoas, das mulheres a porem o lenço quando o avião está prestes a aterrar. Então, É verdade. além das mulheres irem mudar de fato, toda a gente puxa do lencinho que já leva, e nós inclusive, não é? Para colocar o lenço na cabeça. Pronto, eu tinha tanta coisa a dizer sobre o Irão, mas não é o meu dia nem a minha hora. Obrigada pela apresentação. Obrigada pela partilha. Cristina, deixa-me só fazer aqui uma coisinha, porque eu vi Sim. uma senhora a dizer devem associar Portugal ao Ronaldo. Então é assim, não associam, eles sabem o que é Portugal, porque nós temos história com iranianos, com o Irão, muito antiga, mas é assim, eles são fanáticos, agora não tem nada a ver, vou fugir um bocadinho, eles são fanáticos por bola e são malucos por dois portugueses, que é o Queiroz, que esteve lá a treinar, se a seleção, se não estou em erro, não percebo nada de bola, nem gosto. Sim, foi. A seleção, e foi. O Cristiano Ronaldo, mas isso pronto, porque é um fenómeno, não é por ser português, é porque é um fenómeno da bola. Pronto, era só para acrescentar isso, porque foi a senhora Marchand. Não, eles em qualquer sítio onde nós dizemos que são portugueses, falam logo no Carlos Queiroz e no Cristiano Ronaldo. Era o Raptor. E é curioso ver nas lojas camisolas com o símbolo, com o nome do Cristiano Ronaldo, quando o Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com o Irão, nunca jogou no Irão, mas o que é certo é que nas lojas de contrafação vê-se as t-shirts com o símbolo de Cristiano Ronaldo na parte de trás. É curioso, mas enfim, isso é um fenómeno mundial. Obrigada a todos pela vossa partilha deste bocadinho. E cá nos vemos novamente na próxima semana. Qual é que é, Cristina? Eu acho que vamos dar a volta ao mundo. Vamos dar a volta ao mundo. Eu ia dizer, eu acho que vamos dar a volta ao mundo. Vamos dar a volta ao mundo com o Rui Silva. Mas não quis abrir a boca antes de ter a certeza. Exatamente, para a próxima semana vamos dar a volta ao mundo. Portanto, vai ser uma grande viagem. Austrália, Nova Zelândia, Polinésia Francesa, Chile... Enfim, vai ser Ilha da Páscoa, portanto vai ser uma grande viagem. E vai ser uma boa oportunidade. Como são muitos destinos diferentes, que não se costuma fazer sem ser numa volta ao mundo, vai haver muita gente que já foi a um sítio e não foi ao outro, por isso vai haver uma grande interação de ideias na próxima. Está bem? Esperemos que sim, que sim. Vamos contar com vocês também para partilharem como foi hoje, porque isto é muito importante. Às vezes nós podemos parecer um bocadinho tendenciosos. Entretanto, havia aqui uma pergunta no chat que perguntava, então e se não houver condições de segurança em termos de Covid daqui até setembro para realizar a viagem? Tal como nós temos muito atempadamente sempre programado as saídas, ou seja, com muitos meses de antecedência, nós optamos por cancelar sempre que seja necessário. E por isso é que não temos nenhuma viagem já desde março do ano passado até este momento, porque optámos, em vez de fazer em risco, preferimos não fazer. O mesmo acontecerá com o Irão, ou seja, neste momento nós estamos em março e em março temos fé que em setembro já seja possível viajar. Mas naturalmente que se houver o mínimo risco, seremos os primeiros a cancelar atempadamente e a avisar os passageiros. Isso não deixamos nunca para a última da hora, nunca. Pronto, era a última informação. Obrigada a todos pela vossa presença e cá nos encontramos na próxima terça-feira. Obrigada. Obrigado. Tudo bom. Obrigado.